Nos interessa identificar qual que é os parâmetros urbanísticos para usos específicos do solo e qual é a espacialidade deles. Para isso, nós vamos utilizar uma camada do QGIS que está disponível no GeoPortal, mas não está disponível para downloads, que é a camada da LUOS. Nós vamos lá, eu disponibilizei lá nos nossos slides, eu botei lá um extra que tem esses arquivos. Então, você pode fazer download pelos arquivos que eu tenho. Eles são anteriores à aprovação da LUOS. O governo está esperando fazer a reformulação do shape para disponibilizar o arquivo final, então daqui a alguns meses deve estar disponível. Por enquanto, vamos utilizar esse que muda muito pouca coisa entre a aprovação e esse arquivo que eu tenho. Então, provavelmente não deve alterar nada para a sua área. Adicione lotes LUOS. Vou aproximar em um lugar específico só para processar mais rápido, porque senão demora demais para processar. E vou também adicionar uma base para que eu consiga visualizar. E aí a base vocês utilizam o que vocês quiserem, eu sempre gosto de inserir vias para eu conseguir contextualizar, né, a área. Ok, se eu fosse abrir a tabela de atributos, quer dizer, vou abrir e deixar aqui abrindo, ela demora para abrir porque é a tabela de todos os lotes regulares no Distrito Federal e suas respectivas definições da LUOS. Esse arquivo está um pouco codificado, principalmente o nome da coluna. Se a gente for olhar, ó, terminar de carregar, aqui em cima, em vez de ele falar lá, coluna uso do solo, coluna gabarito, coluna não sei o que, ele bota esse CIT 1, CIT 2, CIT 3. Mas a gente consegue correlacionar essa coluna com uma tabela que é oficial da LUOS. E para a gente, inclusive, continuar esse procedimento, a gente precisa analisar elas. Esse procedimento te liberta de toda vez que for fazer um projeto, ter que ir lá na administração municipal ficar perguntando informações sobre o lote. Era você que deveria prestar a informação lá na administração, não você ir lá perguntar a informação. Junto com os arquivos que eu coloquei, estão disponíveis também os arquivos da própria LUOS. A própria LUOS está aqui no Diário Oficial. E o que nos interessa é essa e o próximo anexo. O anexo 1 e o anexo 2. No anexo 1, ele fala uma classificação de usos. Vocês já viram esse anexo? Então, ele faz uma classificação de uso. Vocês precisam encontrar a atividade que vocês estão pretendendo implantar aqui. Que aqui é onde vai estar uma classificação. Por exemplo, vou inventar uma aleatória. Um clube. Vou fazer um clube. Então, venho aqui, posso fazer uma busca, né? Clube. E procura. Alguém já se achou aí no clube? Ó, clubes disponíveis. São cineclubes. Não é o que eu quero. Clubes sociais, é isso. Tá vendo? Clube social, tá aqui. Que aí posso botar esporte, posso botar piscina, posso colocar o que eu quiser. Tem outros também. Clubes estudantis, clubes de táxi, clubes de investimento. Não é clubes sociais que eu quero. Ok. Em quais zonas isso é permitido? Aqui em cima tem uma correlação entre zonas e eu consigo correlacionar com a linha. Então, clubes sociais, eu sempre tenho que olhar o mais afastado, mais recuado aqui, porque é a última atividade segundo o CNAE. Conhece o CNAE? É o Cadastro de Atividades Nacional, que classifica todas essas atividades. Todas as atividades que podem acontecer no Brasil estão numa tabela gigantesca do CNAE. O que o planejamento faz? A gente vai no CNAE, pega os usos que nos é conveniente para a área de estudo, coloca aqui e espacializa eles com as zonas. É isso que o planejamento urbano faz atualmente, né? Porque nos anos 90 não era assim feito, não. Cada um fazia uma tabela própria. Era super desorganizado. Nesse caso, então, o clubes sociais é permitido nesse... Que cor é essa, hein? É um vinho e num cian. Que é a zona CS e I3 e INST. Ok, quer dizer que eu só posso botar dentro dessas duas zonas. O que eu faço, então? Vou lá no meu QGIS e vejo qual que é a coluna onde está a atividade, o uso do solo. Nesse caso, como está muito codificado e eu não sei quais são, mas eu consegui perceber nesse arquivo que é muito parecido com essa outra tabela, que é o anexo 2, que seria o segundo lugar se a gente não soubesse QGIS. Como a gente sabe QGIS, a gente faz em outro processo. Mas a segunda forma de visualizar seria aqui, que é os dados dos parâmetros urbanísticos para cada uma das zonas, né? Se a gente for olhar aqui, ó, existe o OS, que é a própria zona, a faixa de área, coeficiente de aproveitamento básico, máximo, taxa de ocupação. Pois é aí que você deve consultar mesmo, essa é a oficial. Se eu for comparar com a tabela de atributos lá do QGIS, ó, uso do solo, área de faixa, está aqui, coeficiente de aproveitamento básico, está aqui,
coeficiente de aproveitamento máximo está aqui, ou seja, mesmo não tendo nome aqui em cima, coeficiente de aproveitamento básico, mas a gente sabe que está na mesma ordem da tabela disponível na lei, o que facilita o processo, né? Ok. Então já posso fechar a tabela de atributos e eu vou fazer uma classificação a partir do SDS cito 8, que é onde tem o uso do solo. Na verdade eu vou usar o 6 porque o cito 8 ele particulariza para algumas classes específicas e aí fica muito específico. Por exemplo, vai ter um lote específico de um uso do solo em águas claras, aí ele particulariza nessa coluna 8. No meu caso eu preciso só da 6 mesmo. Então, classificação de feições, imagino que vocês já saibam. Só entrar na propriedade, simbologia, categorizado, classificação pelo cito 6, foi essa que a gente decidiu? E chama as classes. Vai demorar porque... Não demorou tanto, o computador tá bom hoje. Quais são os usos do solo os quais me interessam? São aqueles do centro do clube de saúde. Então, basta eu ir lá olhar que está no INCH e no CSI 3, não é? Eu tiro todas as demais. Por quê? Não me interessa. Só INCH sem equipamento. Deixa eu ver se equipamento conta. O equipamento conta, todas elas. Excluo tudo. Posso até colocar na mesma cor que está aqui, para facilitar, não é? Ó, essa aqui é uma cor vinho. Mas assim, né? Ok. E o INCH é um cian. Ter a cor. Mas assim. Ok. Só dá Enter. Na Luoz, vou inserir por baixo só para eu conseguir ver os demais lotes, para servir como base. Mas nesse caso eu vou colocar uma cor bem clarinha para eu não visualizar. Coloco as vias pretas para gerar já um mapinha para botar lá no TCC. Estão aqui todos os lotes onde são permitidos colocar minha atividade pretendida. Aí eu posso decidir. Deixa eu tirar a cor também do entorno daqui para ficar mais visível para vocês, porque no meu computador está visível, mas aí para vocês não está não. Assim. Só que clube cabe em qualquer terreno. Imagina eu colocar um clube num terreno desse daqui. Esse que tem, se a ferramenta aparecer aqui, né? Que tem peraí. Quando reduz a tela fica péssimo, né? A área. Eu poderia usar a tabela de atributos para medir, só que vai demorar demais porque essa tabela de atributos é muito grande. Imagina um clube em... Calma. Tá enorme o negócio aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Em 2.500 metros quadrados. Não cabe 2 piscinas, né? Aqui. Que tal, então, a gente botar um comando um pouco mais complexo, mais acessível do mesmo jeito? Opa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa tela. Para mostrar somente os terrenos onde tem um tamanho específico, não é? Eu posso fazer isso. O comando é um pouquinho com fórmulas, mas é possível do mesmo jeito. Basta eu seguir um baseado em regras. Nesse baseado em regras, na verdade o que ele faz no categorizado é utilizar o baseado em regras para criar as classes. Tanto que está aqui, ó. Selecione todos os lotes que na coluna SDS cito 6 esteja com a informação CSI 3. É isso. E eu posso adicionar mais critérios para selecionar melhor esses terrenos. Então, para eu selecionar esses critérios, basta eu vir aqui. Peraí, antes disso eu tenho que olhar qual que é a coluna onde tem a área do terreno. Deixa eu só ver, rapidinho. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar lá mais um critério onde mostre somente os terrenos com mais de 5 ou 10 mil metros quadrados, por exemplo. E ele não vai pintar terrenos pequenininhos que não me interessam. Mas para isso, eu tenho que ter na tabela de atributos o cálculo de área de cada uma das feições. Vocês já aprenderam a fazer cálculo de área? Ainda não? Tudo bem. A gente também não vai fazer aqui, porque já está calculado nesse shape. Só precisa saber o nome da coluna.
tic-tac, tic-tac. Então, vamos ver o nome da coluna. Não é o 14. Decora o 14, a gente vai usar depois. É o 3. Vamos ver se é mesmo. Afastar um pouquinho. Deixa eu colocar a feição aqui de novo para eu conseguir ver a linha no entorno. Aqui. Aproximar para visível. Então, esse terreno que está aqui tem que ter 400 e poucos metros quadrados, só para a gente confirmar se é essa mesma informação que está lá mesmo. Vamos ver. Aqui, 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 aqui. Viu? Já tem. Já sei que tem. Então é aquela informação mesmo da tabela. É só porque eu não lembrava. Vamos lá. Então, na tabela de atributos, está aqui. A coluna cito 3 tem o valor de área. Então, basta eu adicionar mais um critério na classificação de feições para incluir esse valor de área. Vamos botar acima de 5.000? É razoável, né? Então, vou lá, baseado em regras, e adiciono mais uma regra aqui. Para eu adicionar mais uma regra, não precisa entender agora, só repetir o comando depois em casa com o videozinho. É só clicar nesse somatório. Eu quero adicionar mais uma regra, então, AND, onde o campo cito 3 é igual, quer dizer, maior do que 5.000. Só usar, você muda o tamanho da área. Vou copiar essa fórmula aqui, a continuação dela, sabe por quê? Porque ela é a mesma que eu tenho que repetir em todas as demais. E aí eu não preciso entrar e fazer tudo de novo, é só colar. Aqui. Dou OK. E agora, ele vai mostrar somente os terrenos com mais de 5.000 metros quadrados. Então, já sei. Eu também quero botar um que tem um coeficiente de aproveitamento 2. Adiciona mais uma regra em cima daquelas outras, onde tem o coeficiente de aproveitamento 2. E vai adicionando, adicionando, adicionando. Como que você coloca isso no seu TCC? Tem uma forma de visualização super bonita, né? Mas a gente vai ter que... Vou pegar só o inch aqui. Para usar ele como base depois. Porque ele vai desfazer essa classificação para refazer de novo. Que é a visualização 2.5D, já viram? Já? Não? Alguns não. Ó, a visualização 2.5D é quase o 3D. Só que é uma perspectiva cavaleira. Vocês vão ver. Eu posso fazer com base no gabarito oficial. Ou seja, saber qual que é o máximo de altura. Não é o que está real lá, não é o gabarito real. Mas não me interessa, inclusive, no ponto de vista do planejamento urbano, do urbanismo e até mesmo da arquitetura, saber o gabarito do planejamento. Por quê? As edificações hoje não estão naquela altura, mas elas podem chegar até essa altura. E a informação que tem é no cito 14. Eu vou tirar a sombra porque eu acho feio, só por isso. E está aqui. Deixa eu botar numa área mais. Estão conseguindo ver as alturas? Que vem em Ceilândia, fica super bonito. Deixa eu tirar aqui. Porque ali é tudo igual, né? Tá feio. Cadê Ceilândia? Está aqui, essa área aqui. Samambaia também ficou bonito. Vamos botar Samambaia. Posso apagar esse, ligar esse. E aí ele vai desenhando uma visualização 2.5D. Vou aproximar mais um pouquinho. Dá pra ver aqui, né? As alturas diferentes. Tá conseguindo ver? E a gente pode mandar pintar essas edificações e botar só as cores que nos interessam. Então, como? Vou duplicar esse daqui para ficar como fundo depois. E vou classificar de novo aqui. Era qual mesmo? Era o 6, não era? Classifico. Ele vai trazer. Era o 3 e o inch, não era isso?
Cadê o inst? Tiro esse. Tiro esse. Vou deixar essas cores mesmo, se vocês alteram quanto quer. E está... Aí, é porque os gabaritos são tão baixos desses tipos que não apareceu muito alto, né? E, para ficar de fundo, está lá. Todos eles. E aí, se ele tivesse uma cor mais... tivesse um gabarito, ele apareceria também com a visualização 2.5D. Geralmente os clubes eles não têm um gabarito pré-determinado, né? Por isso, tem a legislação específica para isso. E aí dá para alterar a cor do telhado, por exemplo. Eu acho essa cor feia também. Uma cor mais escura aqui. Ó, bonitinho, quer ver? Tá vendo? Assim. E aí dá para tirar um print screen, quer dizer, exportar, né, o mapa, colocar no TCC e todo mundo fica encantado com o seu TCC. De bonito. Porque aqui você não está escolhendo aleatoriamente um terreno. O que você está fazendo é escolhendo um terreno consciente, intencional, qual que é o mais conveniente para você. Né? E aí você tem argumentos para fazer isso. Deu para pegar? Viu? Então, depois quer repetir o comando, só entrar lá no... Deixa eu conseguir encerrar. Ela com as corzinhas para mostrar o tipo de terreno, tá em PDF no Black.